Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nessa noite, já são 19 horas e 30 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Hoje é um dia maravilhoso, porque todos os dias é santo na presença de Deus. Hoje é quinta-feira, 21/4/2022. Nós estamos já no mês de abril, já o quarto mês já do ano. O primeiro trimestre já estamos terminando. E eu quero dar continuidade, voltar à questão do assunto da reflexão 317. Essa aqui é a reflexão 318. Estou trabalhando para que eu possa trazer no mínimo umas 3 reflexões por dia. Na parte da manhã, meio-dia, essa parte de meio-dia e a parte da noite. 3 reflexões por dia. Por que isso? Justamente porque quando Deus nos dá uma possibilidade maior da gente poder abençoar a muitos por intermédio da palavra, é maravilhoso. E sabemos que muitos estão passando por momentos difíceis, momentos que não estão tendo direção mais da sua vida, momentos de confusão mental, emocional, psicológica. Tem muita gente dentro de um sistema de escravo, onde muitos crentes já antigão na fé, que vive debaixo de depressão, que vive com problema de ansiedade, que vive com problema de tantas coisas. Por quê? Esses problemas sobrevêm sobre a vida dos filhos de Deus. Algumas vamos botar aí 90% do dia são desobediência. A desobediência daquilo que Deus tem designado e as pessoas não estão fazendo. Então cai nesse mundo da depressão, da ansiedade. Aí vai síndrome do pânico, tantas baterias de problemas. E muitos estão na mesa dos psicólogos, dos psiquiatras, alguns nos hospícios. Por quê? Porque Deus designou algo para eles fazer e eles não fizeram. Tomaram as suas decisões próprias, conta própria. Por isso que eu estou trazendo esse assunto baseado no livro de Jonas, porque é um assunto atual. Um assunto que aconteceu há não sei quantos anos atrás, mas nós contextualizamos ele para os dias atuais e encaixa o perfil de Jonas com o nosso perfil de hoje. Não muda, a história se repete. Então, a minha pergunta dentro dessa reflexão 318 é: aonde você está fundamentando o seu chamado ou o seu ministério? Mais uma vez vou te perguntar, aonde que você está fundamentando o seu chamado e ministério? Aquilo que Deus designou para você fazer. Você está fundamentando em níveis ou você está fundamentando em taças? Então são 2 cidades distintas, separadas uma da outra. A cidade de Níveis, ela representa o fundamento na rocha. A cidade de Tarsis, ela representa o fundamento na areia. Então, é para que você possa entender. Isso é uma ilustração, isso é uma tipologia para que você possa entender melhor essa reflexão que eu estou trazendo nessa noite. Então, você abre a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e abre aí no livro de Jonas, capítulo 1, o versículo 1, versículo 3, e depois nós vamos para o capítulo 3 e versículo 3. Abre aí. Jonas capítulo 1, versículo 1 fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, chamou um navio que ia para Tarsis,
pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, é a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o que eu quero te trazer, o que eu quero te chamar a atenção é relacionado aonde que você está fundamentando a sua vida ministerial, o seu chamado, aquilo que Deus quer que você faça, e você muitas vezes não tá fazendo. E aí eu te fiz uma pergunta, porque se você está fundamentando toda a sua vida como ser humano, como cristão, fundamentando ela em questão de Tarsis, indo para Tarsis, você está fundamentando na areia. Se você está fundamentando o seu ministério, a sua chamada para níveis, você está fundamentando na rocha. Entendeu? Então, se você está indo para níveis, você está fundamentando na rocha. Se você está indo para Tarsis, você está fundamentando na areia. Então, é muito importante você saber em que caminho você quer tomar. Na reflexão anterior, eu falei sobre a questão do livre-arbítrio. Não vou mais entrar nesse mérito, mas eu quero te chamar a atenção que você e eu fomos feitos eternos. Todo ser humano foi feito eterno. A partir do momento que você parte dessa vida, você vai passar uma eternidade. Seja uma eternidade com Cristo, seja uma eternidade com o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Só que muitos falam, que dizem que não existe inferno. Inferno é um mero de ficção, é um mito. Não existe inferno. Mas eu quero te falar que o céu e o inferno existem, ambas as partes. A única diferença é que o inferno vai parar de subsistir a partir do momento que ele prestar conta de tudo aquilo que ele submergiu, ele engoliu, ele conquistou. No livro de Apocalipse fala que Deus, o próprio Deus vai falar para o inferno, para ele prestar conta de tudo, das pessoas relacionadas que morreram no mar, em todas as localidades. E aí depois o próprio Deus vai designar que o inferno, aqueles que forem conquistados pelo inferno, os falsos profetas, serão lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo não é que vai submergir ou vai destruir o inferno, não. É um local onde as pessoas vão estar eternamente sofrendo. Esse aí é o X da parada, porque se nós formos feitos eternos, ou se de repente se nós não tivéssemos feito, Deus tivesse feito nós eternos, beleza, você com certeza, a partir do momento que você partia sem Cristo, você ia morrer total. Mas seria muito fácil, porque as pessoas queriam pecar, queriam fazer o que quisesse da vida. Por quê? Porque morreu, acabou, não ia ter sofrimento. O problema é porque Deus fez o homem eterno. Eterno. Quando ele morre, ele existe a eternidade. A parte A, que é aqui, corpo humano se acaba, mas a alma e o espírito não morrem. Não morre, vai ficar vivo. Vai ser transportado dentro de uma dimensão espiritual, tanto no sentido de ir para o céu ou ir para o inferno. A Bíblia fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo incorruptível.
Agora, os que morreram sem Cristo não vai ter esse corpo transformado, né? Não vai ter essa glória, não vai ter uma transformação de maneira nenhuma. Somente aqueles que morreram em Cristo é quem vai ter uma transformação relacionada ao seu corpo espiritual. É por isso que você tem que pensar, você que é missionário, pastor, que tem uma chamada ministerial, que Deus te chamou, ei, preste atenção aonde você está fundamentando a sua vida, porque você só tem uma fisicamente. A outra, meu filho, você decide aqui, agora, no que você precisa fazer de correto aqui na terra. Por isso que Deus deu a oportunidade a todos os seres humanos. E dentro dessa ilustração, eu quero te falar que a cidade de Nínive é a cidade da obediência. A cidade de Tarsis é a cidade das obediências. Deus designou o profeta Jonas para ele ir para Nínive, pregar o evangelho, pregar a palavra, levar a mensagem àquele povo ao arrependimento. Mas ele não quis ir, ele quis ir para Tarsis, porque Tarsis ia ser muito moleza, não tinha esse povo bárbaro, esse povo que tinha em Nínive. O povo de Nínive era um povo bárbaro, era um povo cruel, um povo que matava os profetas e tirava o couro, segundo alguns estudos. O povo era cruel, matava mesmo, era bárbaro. Por isso que Jonas já tinha raiva daquele povo. E ele não queria fazer o bem para aquele povo. Ele não queria que a bênção de Deus estivesse sobre aquele povo. O desejo do profeta Jonas era que Deus desse uma mensagem de juízo para chegar lá e matar aquele povo, não uma mensagem de arrependimento. Por isso que ele ficou ressentido. Deus deu a ordem, mas ele não quis obedecer. Ele quis ir para Tarsis, fugindo da presença de Deus. O que eu quero te dizer nessa reflexão, que muitos obreiros, diácono, presbítero, evangelista, pastores, bispos, pastoras, missionárias, homens de Deus, muitas vezes estão passando por problemas difíceis na vida, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas de loucura, todo bagunçado da vida, justamente porque não obedeceram à voz de Deus. Foram para Tarsis, não para Nínive. Quer dizer, fizeram a sua própria escolha, criaram o seu próprio caminho. E isso Deus não agrada, Deus não deixa zombar. A pessoa aparentemente pensa que está tudo ok, está tudo bonitinho, não vou servir ao Senhor, estou com raiva, estou com rancor, faço o que eu quero da minha vida. Mas lembre-se que Deus te chamou, você foi chamado, Deus te deu um ministério, e você não está exercendo esse ministério, você vai ser cobrado. Mais cedo ou mais tarde, a carta de cobrança vai chegar na sua porta, meu filho. E aí é onde é que está a situação sua. Aí é onde é que está o mistério. Porque você vai ser cobrado. Nós vamos ser cobrados. Nada de graça que Deus te deu. Então, por isso que eu te fiz a pergunta: aonde você está fundamentando o seu chamado, o seu ministério? Em Nínive ou em Tarsis? Na rocha ou na areia, né? Porque se todo o seu fundamento de vida cristã está fundamentada em Nínive, quer dizer, na vontade de Deus, você vai prosperar, você vai vencer. Se você estiver fundamentando a sua chamada, o seu ministério em Tarsis, você vai ter que aguentar as tempestades que Deus vai enviar sobre a sua vida. Não é o diabo, não é Satanás, não é demônio, não é nada. Simplesmente Deus que vai agir contra a tua própria vida, para que você possa tomar uma decisão. É por isso que nesse caso não existe mais livre-arbítrio quando você faz uma escolha. Se por isso você vê que Jonas, quando ele diz assim, eu não quero, acabou, e Deus respeitar e pronto. Mas Deus não aceitou o não de Jonas. Deus não aceitou de jeito nenhum. E diz a Bíblia aqui, você pode ver aí, acompanhando o texto que fala, o versículo 4 fala assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar
uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Imagina quantas provas ou quantas situações alguns filhos de Deus estão passando e acha que é o diabo. Ele não tem discernimento de saber que aquilo ali é o próprio Deus que está provocando contra a sua própria vida, simplesmente porque não quer obedecer, quer ir para Tarsis, não quer ir para Nínive, não quer ir fazer a vontade de Deus, ou seja, aquilo que Deus está designando para ele fazer, para falar ou para abençoar alguém, ele não quer abençoar aquela pessoa, porque ele não vai com a cara daquela pessoa, ele não gosta daquela pessoa, ele não gosta daquele grupo, ele não gosta daquela família, e aí Deus quer que ele vá para abençoar, ele não quer, ele quer ir para Tarsis, aonde há mordomia, aonde ele pode tirar uma soneca, aonde ele pode descansar, entre aspas, é para ir. E hoje está cheio de pessoas neste nível que não quer um compromisso real com Cristo, quer ir para Tarsis da vida, não para Nínive. Quer dizer, é muito fácil, mas Deus ele está tomando nota de tudo, de tudo. Eu conheço muitos obreiros que saíram da presença do Senhor, entraram dentro de um campo assim perigoso mesmo. Era uma bênção na igreja, louvava, pregava. Hoje não faz mais isso. Por quê? Porque foi decepcionado, foi humilhado, foi massacrado e não subsistiram dentro daquele ministério, não aguentaram a pancada, não aguentaram, mas tomaram as suas próprias decisões, tomaram as suas próprias dores e hoje passa por consequências gravíssimas. Mas Deus ele quer e está dando uma oportunidade a todos. Muitos só vêm quando Deus sacode o barco, quando Deus manda a tempestade, quando Deus mesmo sacode toda a sua vida total, para que a pessoa possa retornar ao ponto original e ir para a direção que Deus quer que ele vá. E aqui Jonas estava tomando a direção errada e Deus teve que mandar aquela tempestade, aquele vento contra aquele barco, para que aquele homem acordasse, porque dizem aqui o versículo 5 fala assim: então temeram os marinheiros e clamavam a cada um a seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Olha a tranquilidade daquele homem, a tranquilidade desse profeta. Deus designou, ele foi para Tarsis, pegou um navio, pagou a passagem, estava lá no fundo daquele navio, tranquilo. Enquanto as pessoas que estavam ao seu redor sofrendo, pagando um preço alto. É o que acontece hoje. Todas as pessoas que não estão na direção de Deus, que vai em direção a Tarsis, que quer fundamentar o seu ministério em Tarsis, ele traz consequência para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas sofrem, as tempestades vêm, quem está tudo ali, paga um preço alto. Por quê? Porque o rebelde está ali. A pessoa rebelde está ali. A pessoa que não quer obedecer ao Senhor está ali. Então, sempre acontece isso. Para onde os rebeldes vai, para onde a pessoa que não obedece ao Senhor vai, ele traz esses ventos. Se ele chega em determinado lugar, está tudo bom. Só ele chegar, o vento acontece, a tempestade acontece. Por quê? Porque justamente ele não está no centro da vontade de Deus, ele está em Tarsis, não em Nínive. Eis a questão. Então, meu filho, você que está ouvindo essa reflexão, se você está passando alguma coisa semelhante no seu ministério, no seu chamado, lembre-se, não é o diabo, lembre-se, não é o inferno, é o próprio Deus que está te sacudindo para poder você sair de Tarsis, para você se lançar no mar. O que é que se lançar no mar? É você reconhecer o seu erro, se lançar dentro da prova, dentro da fornalha, para que você possa passar no teste. Foi o que aconteceu com ele, o povo ali, os marinheiros desesperados e caçando a solução, procurando o que estava acontecendo, enquanto Jonas estava lá no navio, no fundo do navio, tranquilo e de boa, enquanto aquelas pessoas que não se viam ao Deus verdadeiro estavam tudo louco, buscando solução aos seus deuses, como diz o texto.
E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormilhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. Aí o versículo 7 diz, 7 fala: E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha a situação aí. Aí o versículo 8 fala: Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhes: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Então, até as pessoas de fora, quando ele bate o olho na pessoa, ele já sabe: aquele é crente, aquela pessoa é crente, aquele é pastor, aquele é missionário, mas aquele cara não está fazendo a coisa correta. Está trazendo consequências sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse país, sobre essa nação, sobre esse povo, sobre essa localidade. Depois que esse pastor chegou aqui, tudo está de cabeça para baixo. Depois que esse obreiro chegou aqui, a minha família vem sofrendo, todo mundo sofrendo, porque ele é um Jonas, ele é um desviado, ele não está fazendo a vontade do Deus dele. E aí você muitas vezes não entende por que muitas vezes as coisas estão acontecendo de uma forma tão tremenda, justamente porque você está lá no meio das pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Aí Deus traz o vento vai pegar todos que estão no barco. E aí as pessoas vão ter que ter o discernimento de que o problema é você que tem que ser lançado fora. E aqui o povo estava lançando todos os seus recursos para fora, jogando tudo para que o navio viesse ficar leve e não viesse afundar. Além da pessoa estar fazendo a coisa incorreta, está dando prejuízo às outras pessoas. Tem muitos obreiros dessa forma, dando prejuízo em todos os sentidos, porque não quer ir para Nínive, quer ir para Tarsis. E aí, meu filho, fica muito complicada essa situação. Isso contextualizando para o dia de hoje. Agora, por dia de hoje. Por isso que você não consegue ser próspero, por isso que seu ministério não consegue ir avante, por isso que qualquer coisinha velha você está se lamentando, botando culpa em tudo que vem para frente, menos você que não quer reconhecer o seu erro. O profeta Jonas, infelizmente, aqui, ele reconheceu o seu erro, falou a sua ocupação, e Deus nessa noite ele faz a mesma pergunta, né? Qual é a sua ocupação, a nossa ocupação? Você é missionário, você é pastor, você tem chamado? O que realmente o que você é? Porque se você é um pastor missionário, é um homem de Deus, um diácono, um presbítero, um evangelista, enfim, foi consagrado e você está na direção errada, está no lugar errado, está lá em Tarsis, volta para Nínive. Faça a vontade de Deus, para que as pessoas que estejam ao seu redor não venha pagar um preço injusto. Essa é a mensagem. Aonde você está fundamentando o seu chamado, o seu ministério? Em Tarsis ou em Nínive? Eis a pergunta. Porque se você estiver fazendo a coisa correta, com certeza as pessoas vão ser abençoadas. Assim como Jonas fez, que tomou a direção correta, e aí aquele povo começou ser abençoado, tanto aqueles que estavam em Tarso como os que estavam em Nínive. Aqui fala, e disseram isso: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse: Levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais com eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem,
e que nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, esses homens e ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, vejamos aí as consequências daqueles que saem da direção de Deus, que fundamenta o seu ministério, o seu chamado em Tarsis, não em Nínive, porque Tarsis simboliza, representa areia, algo que não é sustentável, algo que não é legal, que não tem uma sustentabilidade aonde pisamos. Nínive é terra firme, porque o Senhor está ali, o Senhor quer que a gente esteja ali, o Senhor quer que a gente esteja fazendo a vontade dele em Nínive. Eu não sei qual é a questão sua, por que você não, qual é o seu nível, qual é o seu Tarsis da vida. A questão é que você precisa tomar a direção correta, e a direção correta é Nínive. Eu não sei qual é o seu nível, qual é a sua direção que Deus quer que você vá. Mas uma coisa é certa, se você for para a direção de Tarsis, você vai afundar. A tempestade vai vir, os problemas vão vir. Mas se você for para Nínive, lá tem desafio grande, mas Deus está contigo. Em Tarsis, Deus não está contigo de maneira nenhuma. Deus está com a mão dele pesando sobre a sua vida para que você tome uma posição. Olha só a pessoa ser lançada no mar, ser engolido por um peixe e passar 3 dias, 3 noites na barriga desse peixe. Esse peixe, segundo a história, muitos falam que era uma baleia, muitos falam que era um tubarão, mas nem era baleia, nem era tubarão, era um peixe. Nós não sabemos o nome, mas era um peixe. Esse peixe Deus criou dentro de um campo sobrenatural dele, e sobreexistiu esse peixe naquele mar, justamente para designar o juízo de Deus sobre aquela vida daquele homem. Ei, Deus é soberano. Ei, Deus ele é poderoso para fazer o que ele quer. Então nós temos que ter cuidado. Nós que somos pastores, achar que nós devemos fazer, nós podemos fazer o que quisermos na nossa vida, porque nós não podemos mais fazer não. Só podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas, pastor, se o livre-arbítrio, não existe mais livre-arbítrio, não existe mais livre escolha. Você agora é escravo, você agora é uma pessoa que vai obedecer até Jesus voltar. Não pode mais voltar atrás. Quem pegou no arado não pode olhar mais para trás. Não pode ser covarde, porque Deus não se agrada do covarde, Deus não se agrada daquele que pega no arado e volta atrás, que recua por qualquer probleminha, que recua por qualquer dificuldade que vem na sua porta. Ei, é o Espírito de Deus é quem está na tua vida, é Deus é quem está contigo. Por que você muitas vezes largou os caminhos do Senhor, entrou na bebedeira, entrou na prostituição, entrou no roubo, entrou em tudo que não presta? Até muitos que eram pastores até desviaram, já estão no candomblé, já estão na macumba, já estão fazendo tudo o contrário daquilo que aprenderam. Por quê? Justamente porque tomaram a direção de Tarsis, não a direção de Nínive. E aí fica difícil para que Deus possa estar com você. Deus só está com você quando você vai na direção de Nínive, que é a direção da obediência, que é o caminho da obediência, que é o caminho da vitória, que é o caminho que conduz à obediência. O caminho de Tarsis só traz destruição, só traz consequência. Além disso, traz destruição na vida dos que estão lá. Mesmo as pessoas que estão rebeldes, estão desobedientes, ela muitas vezes é mais obediente do que a própria pessoa que já conhece a verdade e se torna desobediente. A questão de Jonas foi dessa forma. Até ele contornar, ele teve que passar por essa grande prova de escuridão, de treva na sua vida, para que ele voltasse, tomasse a direção, e isso para livre pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus. Essa foi a segunda parte. Existe uma terceira parte dessa mensagem que ainda eu vou trazer, que foi após o cumprimento que ele fez, ele continuou fazendo besteira, aquele profeta. Tem muitas pessoas dessa forma,
que ele só se quebranta quando Deus está quebrando ele, quando Deus está massacrando ele, quando Deus está detonando ele fica todo quebrantado, todo beleza, tudo obedecendo. Quando a coisa ameniza, ele continua fazendo a mesma coisa, a mesma besteira. Ei, preste atenção, porque você só tem uma vida, você não tem duas vidas, de maneira nenhuma. Se você partir dessa terra, a partir desse primeiro capítulo da sua vida, debaixo de uma desobediência, meu amigo, não tem salvação após a morte. A salvação é aqui agora, tanto para o pastor, como o evangelista, para o obreiro, para aquele que não é aqui agora. Então faça a coisa correta para que você possa ser abençoado e as pessoas que estejam ao seu redor também possam receber desse benefício maravilhoso que é justamente a palavra que Deus colocou na sua boca, o chamado, o ministério que Deus te deu. Não faça como Jonas e em direção oposto, porque um preço você vai pagar e não tem para onde correr e ninguém vai te livrar disso de maneira nenhuma. Então essa é uma reflexão para que você possa analisar por que você está passando por tantos problemas, tanta situação difícil, justamente porque você quer ir para Tarsis, não para Nínive, mesmo que não seja para pregar o evangelho, mesmo que não seja que Deus está designando você para ir para Nínive, em outra situação, pode ser que Nínive representa um campo de obediência que Deus quer que você faça, não no sentido de pregar o evangelho, mas pelo menos de servir a Ele, pelo menos de estar adorando a Ele, pelo menos sendo fiel a Ele, nesse campo fácil. E aí muitas vezes a pessoa não quer obedecer ao Senhor, não quer obedecer aos seus mandamentos, não quer adorar, não quer fazer mais nada, não quer congregar, não quer obedecer mais nada, Zé Fininho. E aí fica difícil, meu filho, fica difícil Deus te sustentar dessa forma. O mundo, tem muita gente nessa pandemia que desceu a cova, pastores, homens de Deus desceram. Por quê? Justamente porque estava indo para Tarsis. E aí, meu filho, não estava indo para Nínive. Não é que essas pessoas perderam a sua salvação, não, mas é que Deus recolheu. Poderia passar mais anos e anos na terra, mas aí Deus resolveu recolher, quer dizer, colher eles, levar para seu lado, porque ainda poderia essas pessoas fazer besteira a tal ponto de perder a sua salvação. Então, para que Deus não perca os seus, Deus muitas vezes vai lá e recolhe logo, traga logo para cá, leva logo para Ele. Justamente por causa disso, Deus quer que a pessoa faça aquilo e Ele não quer. Olha que é bom a gente viver. Viver é uma maravilha, por mais difícil que seja na terra, mas ninguém quer morrer, ninguém quer partir daqui, mesmo sabendo que vai para o céu, mas a pessoa não quer morrer, porque a terra é bom para viver, a coisa é boa, a vida é uma maravilha que Deus nos deu. Então lembre disso, meu filho, você não é eterno. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está afastado do ministério, afastado do chamado de Deus, eu falo essa noite, ei, volte o mais rápido possível para o caminho que Deus te designou para você fazer, em nome de Jesus. Então eu fico por aqui nessa reflexão nessa noite, até a próxima reflexão. Shalom.